Só isso que eu consigo falar. It is so good to be here with you and to be able to worship with you, brothers and sisters in Christ in Brazil. É muito bom estar aqui com vocês e adorar o Senhor junto. It doesn't matter where we live in the world, we are unified in Jesus. Não importa onde a gente mora no mundo, a gente é unido em Jesus. And that's amazing. Isso é maravilhoso. We have come all this way to join with you, A gente tem vindo tão longe para vir ao seu lado, to partner with you in sharing the hope we have in Jesus, para ter essa parceria com vocês sobre a esperança que a gente tem em Jesus, with your family and friends, com as suas famílias e os seus amigos, your neighbors and coworkers, seus vizinhos e as pessoas que você trabalha com eles, because Jesus wants to save them as he has saved us. porque Jesus quer salvar eles que nem Ele tem nos salvado. The Word of God is clear that this is the reason that God sent His Son. A palavra de Deus é claro que essa é a razão em que Ele mandou o seu Filho. Fully God, He came and took on flesh to become fully man. 100% Deus, e Ele veio na carne para estar com a gente, That we might be saved. para que a gente possa ser salvo, That we might have a restored relationship with God the Father. que a gente possa ter esse relacionamento restaurado com o Pai. And that is the grand theme of Scripture. E esse daí é o princípio das Escrituras. It is the redemption plan of God. É a redenção de Deus. And I want to share some of these truths with you today from God's Word, E eu quero compartilhar alguma dessas verdades da palavra de Deus, that we would be encouraged and inspired, que a gente possa ser encorajado e inspirados, that we would go out and tell others of our amazing Savior, que a gente possa ir e compartilhar do nosso maravilhoso Senhor, and that we would be faithful followers of Jesus. e que a gente possa ser seguidores fiéis de Cristo. In Matthew 13, verse 44, Em Mateus 13, versículo... you can just translate from me. Matthew 13:44, Em Mateus 13, 44, but you can just translate for me the short ones, okay? Jesus is teaching about the kingdom of God. Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. He says the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. E ele fala que o reino de Deus é como um tesouro escondido. When a man found it, he hid it again. Quando um homem escondeu ele encontrou de novo. And then in his joy, he went and sold all he had and bought that field. E com a alegria dele, ele vendeu tudo o que tinha. Finding Jesus and being saved and forgiven Encontrando Jesus e sendo salvo e redimido is the most important and valuable thing that we can do. é a coisa mais importante que a gente pode fazer. It's like finding a treasure hidden in a field. É que nem encontrando um tesouro que está escondido. What would we do to make sure that we could own that field? O que a gente pode fazer para ter certeza que a gente pode ter esse terreno? That treasure would be ours, Que esse tesouro pode ser nosso. whatever it takes, Qualquer coisa, o que for possível. right? Whatever it would take. O que for possível. In joy, we would sell everything we have and we would go buy that field Com alegria, a gente venderia tudo o que tinha para comprar esse terreno. because we want that treasure. Porque a gente quer esse tesouro. In the same way, Jesus says in verse 45, No mesmo sentido, ele fala no versículo 45. the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. O reino de Deus é que nem uma pessoa que... A merchant? A merchant? Um negociante vendendo pérolas. When he found one of great value, Quando ele encontrou um de grande valor, he went and sold everything he had so he could buy it. ele vendeu tudo o que tinha para poder comprar essa pérola. Friends, this is us. E amigos, isso são nós. We have found the pearl of great price. A gente tem encontrado essa pérola de grande valor. Before we met Jesus, we go through life trying to find meaning. Antes de encontrar Jesus, a gente vai assim pela vida tentando encontrar um propósito, Trying to find purpose, trying to find hope. tentando encontrar um propósito, uma esperança. And we look in all these different places. E a gente procura por todo lugar. In my country, people worship many different gods. No meu país, as pessoas adoram todo tipo de Deus. They run to alcohol. Eles vão para o álcool. They're searching and never finding what they're looking for Eles estão procurando, mas nunca achando o que estão querendo encontrar. until we meet Jesus. Até a gente encontrar Jesus. And now this is us, E agora, isso é a gente. giving up everything else because we have found the real treasure.
dando tudo o que a gente tem, porque a gente encontrou o grande tesouro. A treasure of eternal value. Um tesouro de valor eterno. But here's the thing. Mas, Go ahead. mas aqui está o negócio. This is important. Isso é muito importante. Jesus didn't just save us for our sake, Jesus não nos salvou só por nós mesmos, so that we could keep the treasure to ourselves. para que a gente possa ficar com esse tesouro para si mesmo. No, Jesus saved us. Jesus nos salvou, He changed us. nos transformou. He has transformed us and now given us a purpose, Ele nos transformou e nos deu um propósito, a job to do, um trabalho para fazer, to show others where they can find the treasure. para mostrar onde outras pessoas podem encontrar esse tesouro. Jesus tells us in Luke 19 Jesus nos fala em Lucas capítulo 13 that he came to seek and save the lost. que ele veio para achar, encontrar e salvar os que estão perdidos. That's why he came. Por isso que ele veio. And in Luke 15, 4 through 10, Em Lucas capítulo 15, versículo 4 a 5, Jesus tells a couple parables to show people why he came Jesus fala algumas parábolas para mostrar para as pessoas por que ele veio and what he has called us to do. e por que ele nos chamou. Could I have someone read that passage aloud for us? Alguém pode ler esses versículos bem alto para a gente? Luke 15, 4 through 10. Lucas 15, versículo 4, 4 to 10? 4 a 10. Qual dentre vocês e o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrar? Rajando-a por sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu a tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Thank you. Obrigada. Jesus is describing a picture of what is going on in heaven when someone comes to a saving faith in Jesus. Então Jesus está descrevendo o que acontece nos céus quando uma pessoa é salva por Jesus. When they surrender their hearts to Jesus. Quando eles dão o coração deles para Jesus. He says there is rejoicing in heaven. Eles estão se alegrando nos céus, It's the celebration. celebrando. Why? Por quê? Because the lost person has been found. Porque a pessoa perdida foi encontrada. They have been saved. Eles foram salvos. And Jesus came to seek and save the lost. E Jesus veio para encontrar e salvar os que são perdidos. One of my favorite passages in the Old Testament is found in Isaiah 6. Das minhas passagens favoritas no Velho Testamento é encontrado em Isaías capítulo 6. Maybe you are familiar with it. Talvez vocês são familiares com essa passagem. Actually, could I have a person read that passage for us? Alguém pode ler esse capítulo pra gente? Verses 1 through 6. O versículo 1 a 6. Sorry, 1 through 8. 1 a 8. Anybody? Alguém? No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio do povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim,
trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amen. When Isaiah saw God and he was in the presence of God, Quando Isaías viu Deus, estava na presença de Deus, he immediately became aware of his sin. ele imediatamente percebeu o seu pecado. But not just his sin, the sin of his people. Mas não só o seu pecado, mas o pecado do povo inteiro. And he says, Whoa, I am ruined. E ele falou: Nossa, eu vou I me am a quebrar. sinner and my people are sinners. Eu sou um pecador e minhas pessoas são pecadores. And I have seen the King, the Lord Almighty. E eu vi o Rei, o Deus eterno. See, when we encounter the truth of who God is and we are in the presence of God, Então, quando a gente encontra a palavra de Deus e a gente está na presença dele, we become very aware of our unworthiness before Him. a gente percebe o quanto a gente não é digno dele. So God had an angel take a coal and touch Isaiah's lips. Então, Deus pegou as pedras quentes e pôs na boca de Isaías. And he said, Your guilt is taken away, your sin has been atoned for. Então, seu pecado foi perdoado e foi redimido. Brothers and sisters, this is what Jesus has done for us. Irmãos, isso é o que Jesus tem feito por nós. When we have recognized our sin Quando a gente reconhece o nosso pecado and we have confessed our sin, e a gente confessa os nossos pecados, Jesus has atoned for our sin on the cross. Jesus tem nos redimido na cruz. He paid for our sins that we deserve to be punished for. Ele pagou pelos nossos pecados que a gente merece morrer por eles. And he took our punishment upon him. E ele levou a nossa punição nele. And 3 days later, he rose again, conquering sin and death. E 3 dias depois ele ressuscitou e quebrou venceu a morte e o pecado. But after that burning coal touched Isaiah's lips, and his sins were atoned for, Mas depois dessas pedras tocarem a boca de Isaías e o pecado dele foi redimido, immediately Isaiah hears a conversation going on in heaven. imediatamente Isaías começa a escutar uma conversa que está acontecendo nos céus. And he hears God ask, but who will go for us? Who can I send? E ele escuta Deus perguntar: quem que vai por nós? Quem que eu enviarei? And Isaiah, now forgiven, E agora Isaías, que foi perdoado, now free, agora está livre. says, what about me? E ele fala: e eu? I'm right here. Eu estou aqui. I'll go. Eu vou. And God sent him with a message for the people, E daí Deus envia ele com uma mensagem para as pessoas. to a people who are lost in sin with no hope. Para as pessoas que estão perdidas e sem esperança. See, our God is a sending God. O nosso Deus é um Deus que envia. For some reason, God chooses to use us to go share the hope of Jesus with the world. Por alguma razão, Deus nos escolhe para falar da palavra dele, a esperança da palavra. When Jesus was here on earth Quando Jesus estava aqui conosco na terra, and he was training his disciples, e ele estava treinando seus discípulos, he sent them out. ele os enviou. And he sent them before him to places he was going to go. E ele enviou eles à frente dele para os lugares que ele iria. You can read about it in Luke chapter 10. Você pode ler sobre isso em Lucas capítulo 10. It says that he sent them like lambs among wolves. Fala que ele os enviou como cordeiros entre os lobos. But they went out in obedience. Mas eles foram obedientes. My guess is they went out a little bit scared, Eu iria pensar que eles foram, mas estavam um pouco medrosos, a little nervous. um pouquinho nervosos. But when they came back in joy. Mas quando eles voltaram com alegria. In Luke 10, 17 through 20, Em Lucas 10, 17 a 20, it says, the 72 returned with joy,
fala que 72 voltaram com alegria. They said, Lord, even the demons submitted to us in your name. E eles falaram, Senhor, até os demônios se submeteram pela sua palavra. And Jesus replied, E Jesus responde, I saw Satan fall like lightning from heaven. eu vi Satanás cair dos céus como um relâmpago. He says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions, Eu te dei autoridade para pisar em cima desses escorpiões e serpentes, to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. para que nada possa tocar em você. He says, however, do not rejoice that the spirits submit to you, Mas não tenha alegria que os espíritos se submetem a você, but rejoice that your names are written in heaven. mas se alegrem que seus nomes estão escritos nos céus. Yeah. Church, they returned with joy because Jesus had given them authority. Então, igreja, eles retornaram com alegria porque Jesus deu autoridade a eles. And he was with them, E ele estava com eles and the people responded. e as pessoas responderam. They saw God working through them. Eles viram Deus trabalhando através deles. And that is what we're trusting God for this week. E é isso que a gente está confiando em Deus para fazer essa semana. This is what we're going to experience this week. Isso que a gente vai experimentar essa semana. We will return in joy because of what Jesus will do. A gente vai retornar com alegria por causa das coisas que Jesus vai fazer. I see all those names on the cross back there that you have been praying for. Eu vejo todos esses nomes na cruz atrás que a gente tem orado por eles. Those names were sent to our team months ago. Esses nomes foram enviados à nossa equipe meses atrás. We have been praying for them. A gente tem orado por eles. And we have been praying for you. E a gente tem orado por vocês. And Jesus came to seek and save the lost. E Jesus veio para encontrar e salvar os perdidos. Just before Jesus was taken up into heaven after his resurrection. Just before he was taken after his resurrection. Então, antes de Jesus ser ressuscitado, He had some final instructions for his followers. antes que ele foi, então antes dele for levado aos céus depois de sua ressurreição, His disciples. ele falou algo aos seus discípulos. And those instructions have been passed down to the next generation of disciples and the next generation. E essas instruções foram dadas a estes discípulos que continuam com os próximos e os próximos depois. And that's us. E esses discípulos são nós. We are disciples of Jesus. A gente é discípulo de Jesus, não é? And here's what he instructed. E é isso que ele instruiu. Jesus came and said to them, E Jesus falou com eles. all authority in heaven and on earth has been given to me. Toda a autoridade dos céus e da terra foram dado a mim. Therefore go and make disciples of all nations, Então vá e faça discípulos de todas as nações, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teaching them to obey everything I have commanded you. ensinando eles a fazer tudo o que eu os instruí. And Jesus said, surely I am with you to the end of the age. E Jesus fala, com certeza eu estou com vocês até os fins da terra. The clear instruction is to go and make disciples, São instruções muito claras para os discípulos, baptizing, teaching people to follow Jesus. batizando e ensinando as pessoas a confiar em Jesus. And he says he will be with us the whole time, E ele fala que ele vai estar conosco todo o tempo, to the very end of the age. até os fins da terra. In Acts chapter 1, Jesus said something similar, E em Atos capítulo 1, Jesus falou algo bem parecido. but he explains what it looks like that he is going to be with us. Mas ele explicou o que significa que ele vai estar conosco. He says in Acts 1:8, E ele fala em Atos 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo for derramado em vocês. and you will be my witnesses in Jerusalem, E vocês vão ser a minha testemunha em Jerusalém, in all Judea and Samaria to the ends of the earth. e na Judeia, na Samária e até os fins da terra. Church, when we put our faith and trust in Jesus, Igreja, quando a gente põe a nossa confiança em Jesus, the Spirit of the living God came into us, o poder do Espírito Santo veio sobre nós. and he empowers us to have victory over sin. E ele nos dá poder contra o pecado, He leads us and guides us into truth,
nos guia para a verdade. He reveals the truths of God's word to us. Ele revela a verdade da palavra de Deus para a gente. And he empowers us to be his witnesses. E ele nos dá poder para ser testemunhas dele. Here in Brazil, Aqui no Brasil, in the surrounding nations and countries, nos países ao redor to the ends of the earth. e até os fins da terra. God has given you his spirit. He is in you. Deus nos deu o Espírito dele. Ele está dentro de vocês. And he has called you to be his witnesses. E ele tem chamado cada um de vocês para ser discípulos dele. To shine the light of Jesus. To tell your friends and families about the hope you have found in him. Para brilhar a luz de Jesus. Para falar a seus familiares, seus amigos, seus vizinhos sobre ele. But I think often we wonder, why me? Mas muitas vezes a gente se pergunta, por que eu? How? Como? And I find Acts 17 very, very encouraging. Eu acho que Atos capítulo 17 é muito encorajador. Acts 17, 24 to 27. O versículo 24 a 27. Does someone want to read that? Alguém pode ler ele? Is she reading the right passage? This one? Obrigado. This passage in God's word tells us that nothing is an accident. Então, essa passagem na Bíblia nos conta que nada é um acidente. That you live where you live on purpose. Que você mora onde você mora por um propósito. In this time in history. Nesse tempo na história. At the house you live in. Na casa que vocês moram. The job that you have. No trabalho que vocês têm. The neighbors you have. Com os vizinhos que vocês têm. And the people that God has placed in your life are not random. Not random. It's not an accident. E as pessoas que estão na sua vida não são um acidente. That this passage tells us that God has done this. E essa passagem nos conta que Deus tem feito isso. He has orchestrated our lives and the people in our lives. Ele orquestrou as pessoas na nossa vida e as nossas vidas. That they might seek God. Para que eles possam conhecer Deus. That they might reach out for him and find him. Que eles possam abrir as suas mãos para receber Ele. And he is not far from any of us. E Ele não está longe de ninguém. My friends, Jesus came to seek and save the lost. Amigos, Jesus veio para encontrar e salvar os perdidos. And he has empowered us with his spirit to do it. E Ele nos deu o poder pelo Espírito Santo para fazer isso. And he has called us to go and share the hope of Jesus. E Ele nos chamou para ir e falar da esperança de Jesus. With a lost and hurting world. Para um mundo que está perdido. The question is, mas a pergunta é, will we be obedient? Será que a gente vai ser obediente? Will we have courage? A gente vai ter essa coragem? Like those disciples who went out even though they were probably scared. Como esses discípulos que foram enviados, que talvez estavam medrosos. And if we will, e se a gente for, if we trust Jesus and are obedient to share the gospel, se a gente confiar em Jesus e seguir o evangelho, church, we will come back here rejoicing. A gente vai voltar para cá com alegria. Because Jesus will save many. Porque Jesus vai salvar muitos. And many will follow him. E muitos vão seguir a ele. Amen. Amém? Amen. We are really excited to work alongside you. E a gente está muito empolgado de trabalhar ao lado de vocês. The Apostle Paul says in Romans 1, e o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1. I am not ashamed of the gospel. Eu não tenho vergonha do evangelho. Because it is the power of God that brings salvation. Porque é o poder de Deus que traz salvação. To everyone who believes. Para todos que acreditam. So let's go. Então vamos lá. Hey, let's go and share the love of Jesus. Vamos lá e compartilhar do amor de Jesus. Let's pray. Vamos orar. God, you are so good. Deus, você é tão bom. We love you. Nós te amamos.
Thank you for saving us. Obrigada por nos salvar, Thank you for showing us our sin and our need for you. por nos mostrar o nosso pecado e a nossa necessidade por Ti. But Jesus, I know that you love the people of St. Vincent. E Senhor, eu sei que você ama as pessoas que têm essa mesma missão que você. That you desire that more people would come to know you. Que você deseja que mais pessoas venham a Te encontrar. Jesus, would you give us courage? Jesus, por favor, nos dê coragem. Give us your love for people. O seu amor pelas pessoas. And Jesus, would you save more this week? E Jesus, por favor, salve mais pessoas hoje. Bless your church. Abençoe sua igreja. Empower your church. Dá poder à sua igreja. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.